Oi, gente, estamos de volta aqui, Filipenses capítulo 3 hoje, e nós vamos continuar vendo uma vida de alegria. Aqui, Paulo ensinando para a gente como ter alegria até nos dias difíceis, que nós conhecemos bem, né? E aqui, Paulo vai continuar falando sobre essa ideia de ter alegria. Só que ele vai mostrar de outra forma aqui agora. Lembra que nos últimos estudos a gente viu 4 exemplos de pessoas que estavam vivendo da forma certa. A gente viu o exemplo de Paulo, que no meio de toda a dificuldade, ele continuou com o foco no lugar certo, naquilo que Deus estava fazendo, e por causa disso ele teve alegria, ele teve confiança, e ele conseguiu continuar vivendo os planos de Deus até nas dificuldades, e ele encorajou a igreja com isso. Aqui, em capítulo 2, a gente viu o exemplo de Jesus, o exemplo perfeito. Jesus que foi o sacrifício, que veio como servo, que veio na forma humana para nos salvar dos nossos pecados. Então, na dificuldade dele de sair de perfeição e vir aqui para o mundo cheio de pecado, ele mostrou que no meio da dificuldade existe o plano de Deus. E a gente falou sobre o exemplo de Epafrodito, de Timóteo, e como essas pessoas viveram o plano de Deus, fazendo as coisas certas até quando foi difícil. Então aqui, em capítulo 3, nós vamos continuar vendo sobre essa alegria que nós podemos ter. A gente vai falar sobre uma confiança que nós temos, mas não é por produzir algo, não é quando a gente está fazendo algo bom, mas na verdade a alegria que nós temos, a confiança que nós temos é quando a gente está em Cristo, na justiça que vem de Jesus. E eu quero focar nisso hoje, no nosso tempo aqui em Filipenses capítulo 3. Então vamos começar aqui em versículo 1, que fala assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então, aqui ele fala sobre essa alegria mais uma vez. Nós temos alegria. Aqui ele começa falando finalmente. Ele fala isso só para voltar a ter o foco, eu acho, porque estamos na metade do livro. Ele não está no final da carta ainda, mas ele fala para achar nossa alegria no Senhor. Muito importante isso. A gente viu esses outros exemplos de pessoas como Paulo, como Jesus, que viveram dessa forma com alegria no Senhor e enfrentaram a dificuldade e conseguiram continuar tendo alegria por causa disso. E é isso que nós queremos aprender também. Mas ele vai falar aqui nesse capítulo sobre o perigo que existe pra gente. Existe um perigo. Ele fala, escrever as mesmas coisas não é cansativo porque é uma segurança para vocês. Nós precisamos continuar ouvindo a mesma coisa sempre. A gente gosta da ideia de receber uma notícia de algo diferente, algo novo. No Evangelho nós temos tudo o que precisamos para a vida e piedade e a gente não precisa de uma coisa nova. Então, não estamos procurando algo novo, estamos procurando achar a justiça que vem em Jesus o tempo todo. A estratégia do inimigo não muda. O nosso inimigo, ele é sujo, ele quer tirar nosso foco, ele quer tirar nossa alegria, mas a forma que ele faz isso não muda. Ele começou lá em Gênesis capítulo 3 e a gente viu... se você não viu o estudo de Gênesis 3, vocês podem assistir no nosso canal, no YouTube. Mas Satanás veio falar com a mulher e ele falou com a Eva e fala assim, em Gênesis 3:6: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido que comeu também. Então, Satanás ele mostrou que era bom para ela, tirou o foco da palavra de Deus, do mandamento de Deus e mostrou para ela que isso é desejável, é algo que vai ajudar ela a ficar feliz. Eu quero ver também em 1 João capítulo 2 que não mudou essa estratégia de Satanás. Ele ainda faz a mesma coisa até hoje, né, nas nossas vidas, tentando tirar nosso foco daquilo que Deus está fazendo. 1 João capítulo 2, versículo 16,
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Essas coisas, o orgulho, o desejo das coisas desse mundo, ostentação dos bens, tudo isso é para tirar nosso foco daquilo que Deus está fazendo. E quando isso acontece nas nossas vidas, a gente pode perder aquilo que Deus está fazendo. A gente pode perder a alegria que nós temos no Senhor. Então, é segurança falar a mesma coisa de novo. Aqui em versículo 2 ele fala: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então ele fala: cuidado quando você está voltando para colocar o foco no lugar errado. Ele fala sobre essa falsa circuncisão, aqueles que praticam o mal, aqueles que estão focados em legalismo. Essa é a ideia aqui. Essa falsa circuncisão é colocar sua confiança em algo que não tem poder para salvar. Não tem como dar a justiça que Deus aceita. A gente nunca vai ser justo fazendo circuncisão, praticando as tradições da lei. Isso não traz a justiça de Deus. Então ele fala: cuidado com isso. Esse é uma tentativa de Satanás tirar o foco daquilo que realmente é importante, que é a justiça em Deus. E isso não tem poder para salvar. Então, nós temos que ficar atentos. Nós temos que abrir nossos olhos e não deixar isso tirar nosso foco daquilo que Deus quer fazer. Ele fala no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós queremos saber como ter alegria. Como que a gente pode ter alegria hoje vivendo nesse mundo de pecado? A gente falou sobre a escuridão que existe no nosso mundo em capítulo 2. E agora, como que a gente pode viver alegria no meio disso? A gente pode lembrar que nós temos o Espírito de Deus, nós gloriamos em Cristo, não nas boas obras, não nas coisas que a gente está produzindo. Se fosse Paulo gloriando nas coisas que ele faz, ele ia ficar triste quando ele foi preso. Mas a confiança dele não é nas coisas que ele está produzindo, a confiança dele é no Senhor. E quando a gente tem nossa confiança no Senhor, a gente tem essa segurança. Nós estamos seguros naquilo que Deus já fez e eu não preciso produzir mais nada. Então, nós não temos confiança na carne, mas nossa confiança está nas coisas que Deus já fez. Não pode ser mudado. Versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Agora ele vai mostrar que ele é uma pessoa, de todas as pessoas que tentaram viver pela lei, Paulo é uma pessoa que conhece o que é fazer bem. Ele parecia ser perfeito. Ele vai falar em Romanos que ele descobriu que ele estava pecando no coração. Mas ele fala sobre a confiança que ele tinha, olhando para a lei, que ele pensou que estava fazendo tudo certo. E ele foi enganado. Ele foi enganado pensando que ele foi circuncidado. Vamos ler aqui o que ele fala. Se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertence ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui ele fala que ele fazia tudo certo. Paulo fala, eu fui circuncidado no 8º dia, eu estava seguindo as tradições dos hebreus, dos judeus, eu era da tribo de Benjamim, ainda sabe qual que é a tribo dele, ele ainda sabe a família que ele veio, ele obedecia à lei, ninguém podia falar nada contra ele, mas ele ainda sabia que no coração dele ele estava errado. E que não era suficiente. Ele fala em Romanos sobre a cobiça que tinha no coração. Então, ele estava pecando no coração, mesmo que ninguém pode falar nada, existia ainda o pecado no coração. Mas ele tentou de tudo para obedecer à lei, para fazer as coisas certas e descobriu que não era suficiente. E se Paulo é melhor do que nós, Paulo obedeceu muito melhor do que a gente, e ele não era justo através da lei, então nós precisamos descobrir uma outra coisa também. Nós precisamos achar outra forma de achar nossa justiça. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro,
passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu gosto desse versículo. Ele viu que o que para ele era mais importante antes de Jesus, seguindo a lei, ele tinha toda a identidade em obedecer, em seguir a lei, em fazer as coisas certas, em ser um judeu que fazia bem. Essa era a identidade do Paulo antes, ele perseguia a igreja. Mas ele viu que isso estava tirando ele do relacionamento com Deus. E isso estava deixando ele mais longe de Deus. Então ele fala aqui que tudo isso que era lucro para ele, ele considera agora como perda por causa de Cristo. Porque Cristo é mais importante. Depois, versículo 8, ele fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Que declaração de Paulo aqui, né? Toda a vida inteira, desde 8 dias de vida, ele está obedecendo à lei. Paulo gastou a vida toda buscando ser o melhor judeu possível. Ele obedecia à lei, ele fazia as coisas boas que os judeus pensavam que eram as coisas boas. E ele, fazendo tudo isso, ele descobriu que não era suficiente. E quando ele descobriu a graça que existe em Jesus, ele fala: tudo que eu fazia antes não importa mais. Tudo isso é perda, tudo isso eu não quero, porque isso está me afastando de Deus e eu quero estar perto de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero intimidade com Deus. Então ele jogou fora toda aquela tradição, toda a lei, tudo que ele fazia antes para poder buscar Jesus. E isso era o que era mais importante para ele. Ele jogou fora tudo que ele vivia antes de Jesus. E agora o foco é completamente Jesus. Ele fala: eu as considero como esterco. E isso é pior do que nada, né? Quando ele pensa sobre a forma que vivia antes, vem um cheiro ruim na cabeça dele, que ele pensa sobre o que era que ele vivia, né? Ele pensa: não acredito que eu vivia dessa forma. Pensando que eu fazia coisas boas, eu descobri que eu estava indo contra Jesus. Quando ele pensou que estava servindo Deus, na verdade ele estava perseguindo a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Então, tudo que ele pensava que era bom, afastava ele de Jesus. Então, aqui ele fala: isso tudo é esterco, eu não quero nada disso, é tudo perda, o que eu quero é ganhar Cristo. Esse é o foco da vida do Paulo agora. E por isso que ele pode ter alegria. Porque ele está sofrendo, ele está com dificuldade, ele está passando por essas coisas difíceis, mas ninguém pode tirar Cristo da vida dele. Não importa o que aconteça, não importa as dificuldades, se ele está preso, se as pessoas estão falando contra ele, tudo bem. Ele tem Jesus e ninguém pode tirar Jesus dele. Então ele pode ter alegria. Lembra que ele começou capítulo 3 ele falando: alegrem-se no Senhor. E é isso que ele está fazendo, porque ele achou sua identidade agora em Jesus. Versículo 9, ele fala assim: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Ele descobriu sobre essa justiça que não é uma justiça que ele pode produzir. Quando nós vivemos nessa mentira de ter que produzir, a gente nunca vai poder ter alegria, a gente nunca vai ficar satisfeito, a gente nunca vai poder descansar, porque sempre temos que produzir. E nós, em Jesus, nós somos livres desse peso. Agora em Jesus, eu não preciso produzir uma justiça que vem de mim mesmo, que vem da lei, que procede da lei, como ele fala aqui, mas é pela fé em Cristo. Jesus, a gente viu o exemplo de Jesus em capítulo 2, né? O exemplo de Jesus é um exemplo de sacrifício, é um exemplo de alguém que deu sua vida para que agora a gente pode receber a justiça de Deus. Ele deu sua vida para nós receber agora a justiça dele. E agora nossa resposta é ser sacrifício também. Eu não preciso produzir mais nada. Agora eu só preciso viver para ele, tendo fé em Jesus e a obra que ele já fez. Vamos ver aqui versículos 10 e 11. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte,
para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora, Paulo, no final de tudo isso que ele fala, eu tenho a justiça em Deus, eu estou seguro em Jesus, eu tenho minha identidade nele, a minha justiça já está feita, eu já tenho a justiça que eu não preciso alcançar nada, mas o que eu faço hoje? Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus. É legal pensar em conhecer Jesus, né? A gente gosta dessa ideia. Tem várias formas de conhecer Jesus. A gente pode conhecer Jesus nas Escrituras. A gente pode ver quem ele é. Mas da forma que ele está aplicando conhecer Jesus aqui, no contexto aqui em Filipenses, o que ele está falando? Ele está falando sobre sofrimento. Ele fala, eu quero conhecer Jesus nos seus sofrimentos. Paulo mostrou o exemplo da vida dele e os sofrimentos que ele passou. Como que ele pode ter alegria nos sofrimentos? Porque ele está conhecendo mais Jesus. Ele viu como Jesus foi um sacrifício. Ele viu como Jesus deu sua vida. Ele viu os sofrimentos de Jesus e ele fala, eu vivendo dessa forma, eu estou conhecendo ainda mais de Jesus. Então isso traz mais intimidade. Não é uma coisa que eu preciso fazer isso para produzir justiça. Justiça ele já tem, ele já recebeu quando ele colocou sua fé em Jesus. Mas ele está conhecendo intimidade, ele está conhecendo mais quem Jesus é através dos sofrimentos. Então, até os sofrimentos Deus pode usar para nosso bem, para a gente conhecer mais de Jesus e ser mais parecido com Ele. E esse é o nosso desejo, ser mais parecidos com Jesus. Então a gente pode aprender com o exemplo aqui de Paulo, mais uma vez, esse encorajamento que ele nos deu. Nós temos justiça, está resolvido. Eu não preciso produzir nada, mas eu preciso viver para conhecer Jesus. Esse é o alvo das nossas vidas hoje. Então vamos pensar sobre isso e lembrar a importância disso hoje. Amém? Deus abençoe.